Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Autoriza o árbitro. Rola a bola a partir de agora. Quem gosta curte, quem não gosta chora. Está no ar o 1 contra 1, o programa mais tosco da internet brasileira. Salve, salve, galereira internauta brasiliane! Hoje nós vamos falar daqueles que passaram vergonha no débito, no crédito, no crediário. Hoje nós vamos falar bastante dos ditos times grandes que já deram aquela famosa tropeçada no meio do caminho. Meu amigo Coelho está aqui para compartilhar com vocês e comigo histórias vexatórias dos grandes times. Coelhão, bem-vindo, meu amigo. Salve, Edu, salve, ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre vexames e o que não falta é vexame, ainda mais para os times paulistas, né? É excelente, aliás, excelente dependendo do ponto de vista, porque o vexame, ele nem sempre é acompanhado de uma sonora goleada, né? Basta você tomar ali um golzinho e ser eliminado numa Copa do Brasil por um time de menor expressão, você já passa a ser ridicularizado, né, meu amigo Coelho? Ou então, né, ser eliminado na pré-Libertadores, como nós dois sabemos, ou então ser rebaixado 2 vezes, ou tomar de 7 do maior rival, o que você acha? Complicada, a situação aí fica bastante complicada. Olha, o que não falta é realmente vexame na história dos campeonatos brasileiros, diremos assim, né? Não só do Brasileirão, como dos outros e também nas competições internacionais que os brasileiros fazem parte, né? Tem gente que, pasmem, aceitou o convite para ir jogar amistoso e voltou da Espanha tomando um chocolate. Realmente, né, quando o Santos foi, coisa foi feia, né? E tinha acabado de vir de 4 gols, né, no Mundial de Clubes 2 anos antes. E aí, com toda a negociação do Neymar, teve que fazer aquele jogo. E tinha um jogo pra Vila, mas o Santos até hoje nunca tocou em nenhum assunto com o Barça. Não sei o que vai virar esse jogo da Vila aí. Melhor deixar virar a história, né? Porque o outro já virou vexame pra trazer, pra tomar goleada de novo. Realmente. Fica complicado, mas o Santos não foi a primeira goleada que o Santos tomou, não. Parece que você citou 7 gols aí, ô meu amigo Coelho. Isso, em 2005, o time campeão brasileiro do Corinthians, com Nilmar, Tevez, Jô, Rosinei, Fábio Costa, entre outros, lançou uma sonora goleada no Santos, que na época eu não me recordo de ninguém de nome. 7-1 no Pacaembu. E cara, eu lembro um pouco desse jogo na real. Eu era pequeno, eu tinha uns 9 anos, lembro onde eu estava, lembro de ver. Mas não foi, pra mim assim, não foi nada demais como o 6-1 que a gente vai falar daqui a pouco. Você disse Rosinei, Fábio Costa, o que mais você falou? Esse time conseguiu ser campeão brasileiro, tem que respeitar, mano. O time com Rosinei, Fábio Costa, Marcelo Matos eu não sei. Rosinei, Fábio Costa, Roger Flores, só a nata. Meu Deus do céu, isso aumenta mais ainda o vexame do Santos. Mas saindo do Alvinegro de Vila Belmiro, que é um dos maiores clubes do planeta mesmo com os vexames citados, meu amigo Coelho, nós vamos subir a serra e falar de um outro time aí com o nome de santo, o meu São Paulo Futebol Clube. Posso fazer a pergunta? Diga a pergunta, pode fazer. Qual pra você, Flávia, o maior vexame do São Paulo? Não na história, do que você acompanhou. Olha, o que mais me doeu foi obviamente o 6-1 pro seu time no campeonato de 2017, é isso? Confere? 2017, pô. 2017, né? Não, minto, 2015. 2015? Isso. Ficou no passado, mas ainda dói, ainda é uma marca, uma cicatriz na alma. Mas eu acho que o que mais me doeu pela questão de eu ser muito criança, mas ser criança, eu devia ter ali meus 8 anos, e eu comecei a acompanhar futebol com 4 anos de idade, em 98, na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians. É o primeiro jogo que eu lembro, né, de cabeça, porque eu lembro nitidamente de ter assistido, mas 2001, São Paulo, não sei se você sabe dessa história, foi a São Januário. Jogaram contra o Vasco da Gama e tomou 7-1, bicho, na cabeça. Só pra dizer um parênteses assim, histórico pra situar o torcedor que não sabe desse jogo, foi muito parecido com o Brasil e a Alemanha, assim, sério mesmo, realmente falando. Foram gols assim marcados em questão de pouco espaço de tempo, com destaque para alguns jogadores, no caso o Romário do time do Vasco. E aí o São Paulo só conseguiu fazer o gol no finalzinho, que no caso foi o França quem fez o gol.
Então, não, eu ia falar que pra quem nunca viu esse jogo, não conhece, tem no YouTube os melhores momentos. Você no caso assiste, só né? do Vasco. Você assiste, né? Hã? Você assiste pra caralho esse Então, jogo, não, né? mano, Você pior que não, gosta? eu achei esses dias. Eu tô de tá quarentena aqui em Assis, eu achei esses dias, porque eu tava muito triste, cara. A quarentena deixa a gente triste. Ficou feliz? E eu falei, vou dar um pouco de risada. Aí eu achei esses gols, eu falei, eu ri bastante. Tá bom. Não se esqueça não que a gente vai falar do São Paulo ainda de mais vexame, mas não se esqueça que depois do São Paulo vem o seu time não, viu? Não esqueça disso, meu amigo Coelho. E completando os vexames do tricolor do Morumbi, nós podemos colocar bastante aí na Copa do Brasil, bicho. Copa do Brasil, São Paulo dá umas cagadas monstruosas. Mas, meu Coelho, você lembra por acaso que divisão estava o Juventude quando eliminou o Eu São não Paulo? lembro nem o ano que foi isso, mas se eu não me engano eu assisti. Pois é, o São Paulo foi eliminado em 2016 pelo Juventude e o Juventude estava na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, bicho. É Mano, um mas eu lembro absurdo. que era um time. Vai, teoricamente, entre aspas. Entre muitas aspas, era um time legal o time do Juventude até. Acho que chegou a eliminar mais alguém, chegou a dar trabalho, não lembro agora. Bom, se deu trabalho ou não deu para os outros, não sei. Para o São Paulo deu e foi. E o São Paulo foi eliminado. Mas o torcedor do São Paulo, a gente ia ficar meio pilhado porque o São Paulo já vinha em alguns tropeços antes na Copa do Brasil. 2014, o São Paulo foi eliminado por ninguém mais ninguém menos que o Bragantino. O Bragantino Esse conseguiu jogo, né? virar o jogo no Morumbi e meteu 3-1 no São Paulo. Você tava nesse jogo, né? Eu estava nesse jogo, no Morumbi. Um estádio vazio, foi do caralho. Esse jogo, se eu não me engano, ele nos trouxe um grande áudio num grupo nosso. Tanto esse quanto também um outro vexame, o da Penapolense, nos pênaltis. Se eu não me engano, no mesmo ano. Lastimável, no Campeonato Paulista, exatamente, Campeonato Paulista. Lastimável. Tivemos grandes áudios seus pós-Morumbi, históricos, épicos. Mas, ô Coelhão, Copa do Brasil é um campeonato meio ingrato, hein, velho? Tem bastante time grande que toma uma cacetada. Porque a gente pode pegar aí, ó, por exemplo, em final nós tivemos aí duas grandes zebras. O Fluminense perdeu do Paulista, mas aí eu não digo que seja vexame, porque, porra, é uma final, né? Mas, assim, diria assim, foram zebras, né? Foram zebras. Fluminense e o Santo André. Agora, se liga nessa história aqui, meu amigo Coelho. Saindo do São Paulo, indo para o vizinho de muro de centro de treinamento, a Sociedade Esportiva Palmeiras, que diga-se de passagem, estrearemos sábado, estrearemos à noite, sábado 20 horas, o programa Voz das Torcidas, que é uma gincana que estamos fazendo com os torcedores, e o primeiro entrevistado é o Júlio, o meu primo Júlio Migroli, representando a torcida do Palmeiras. Então, não deixe de acompanhar lá, o Coelhão. E ele foi bem, Du? Foi bem, O torcedor do Palmeiras está botando muita fé nele, com medo de um terceiro rebaixamento aí, né? Vamos ver como é que os outros se comportam. E aí vamos ver se ele vai ganhar. Lembrando que o desafio dá uma camiseta autografada, personalizada para o vencedor. Ô Coelhão, voltando aqui ao assunto Sociedade Esportiva Palmeiras e vexames. Vexames não faltam, hein? Vexames não faltam. A gente tem muito respeito com o Palmeiras. Não tô de dedo cruzado. A gente respeita, mas Palmeiras tem uns vexames aí. Assim como todos, né? Sim. O problema foi que caiu 2 vezes. Foi o quê? O Caiu problema? 2 vezes. O problema? Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Não, falei. Pode voltar aí que eu falei certinho. Não tem nada de errado, não. Ô Coelhão, vamos, Opa. eu vou fazer uma pergunta pra você. Eu quero que você me diga a primeira coisa que vem na sua cabeça com a pergunta que eu vou fazer agora, certo? Por que você deu risada quando você falou da minha cabeça? Não foi. Apesar de dar uma jaca enorme, que inclusive rendeu uma paródia, nós vamos colocar a paródia daqui a pouco. Mas não, é que eu dei risada porque eu vi aqui a anotação que eu fiz pra gente debater. E eu acho que você também vai dar risada quando você ouvir este nome. O que vem à sua cabeça quando alguém diz Arapiraca? Nossa, mano. Vem uma derrota aí. Palmeiras conseguiu ser eliminado em pleno Parque Antártica pelo Asa Arapiraca. Cara, o Palmeiras... Ele é um absurdo. Os caras conseguiram ganhar fora, sem velho. contar o 7-2 pro Vitória, né? Eu ia dizer isso agora, você... Excelente, meu amigo Coelho, excelente. Essa goleada foi marcada, inclusive, por falhas do grande e glorioso Marcão. Mano, eu tenho o Marcos como ídolo, juro.
por eu ser goleiro, assim, não sei se vocês sabem, mas eu sou goleiro. Nas horas extras, nas horas vagas. Bom goleiro. E eu tenho ele como um grande ídolo do esporte, mas, mano, o cara vacilou naquele jogo. Pois é, meu. E aí, pra completar, cara, na verdade o Palmeiras em Copa do Brasil tem muito vexame, velho. Porque agora eu vou citar aqui, Coelhão, mais alguns, e você vai me dizendo se você lembra os placares. Aliás, se você lembra quem que eliminou o Palmeiras, na verdade. 2007, sabe quem eliminou o Palmeiras? Não. Ipatinga nos pênaltis. Em 2010, nas quartas de final, ele foi eliminado pelo Atlético Goianiense. E aí agora você vai lembrar, esse você vai lembrar. Em 2011 o Palmeiras tomou de 6 de um time lá do Sul. Sabe quem era? Não! Curitiba. Chegou Curitiba, velho. Ah, verdade, eu lembro desse Curitiba, jogo, sim. colchão na massa. Mas eu colchão na- posso defender o Palmeiras aqui? Defenda o Palmeiras. Vou defender o Palmeiras. Defenda o Palmeiras. Faça Faça o que o Marcos não fez nesse jogo e defenda o Palmeiras. Tem no nosso tem no nosso card aqui em cima o nosso podcast sobre a Copa do Brasil. E a gente Muito falou bem justamente isso, né? A gente falou sobre essa questão das zebras, do campeonato antigamente ser algo mais disputado, que os times era uma coisa mais nivelada do que hoje em dia. O Palmeiras, isso aí você não precisa nem ser palmeirense ou falar que é anti. Sim. Tenho total respeito pelo Palmeiras. Mas, meu, até poucos anos atrás a administração do Palmeiras era horrível. Sim, sim. O Palmeiras não conseguia fazer times fortes, apesar de sempre bater no Corinthians, e muitas vezes, e acabava sendo eliminado em Copa do Brasil, Libertadores, não conseguia chegar longe nos torneios, até ali 2008, quando ganhou o Paulista, 2009 chega bem na... Oxe, esqueci o nome do torneio. 2009 chega bem no Brasileiro, ou é 2008 que quase ganha? Em 2009. Em 2009 quase é campeão brasileiro. Caiu pra quinto, né? Sim, aí depois 2010, 2011 vai mais ou menos, 2012 ganha a Copa do Brasil, mas cai e começa a se acertar ali na frente. Mas até então o Palmeiras tinha uma péssima administração, pós-Parmalat, né, vindo de um rebaixamento. Sim. E agora se encontrou, então esses vexames vão ficar na história, não tem o que fazer. Mas, coitado, não tinha o que fazer, pô. O time era ruim e a diretoria, então, era um absurdo de péssima, né? Acho que a torcida vai concordar comigo, mas os vexames ficam, né? E como eu disse no começo, vexame é o que não falta para os times paulistas. Exatamente. A torcida palmeirense vai lembrar disso. No 7-2 contra o Vitória, na época o presidente do Palmeiras era o Mustafa Contursi. E a torcida do Palmeiras fez um protesto, saiu no jornal, saiu na mídia internacional, que era um torcedor que saiu carregado, como se fosse um defunto, né? E representando o Palmeiras. E a torcida xingando o Mustafa Contursi. E aí o Mustafa deu uma fraquejada aí no comando do Palmeiras mais pra frente. A torcida do Palmeiras quer ver aquele árbitro da final do Paulista de 2018, que eles alegam interferência, mas não querem ver o Mustafa. O negócio é pesado. E cara, quando você falou no assunto aí de gestão, que inclusive essa semana nós vamos preparar um conteúdo legal pra galera, né, com lives e tudo, que o nosso podcast sexta-feira que vem vai ser sobre gestão de clubes, ou seja, o podcast número 9 vai ser sobre gestão de clubes, mas realmente as gestões fracas contribuem para esses vexames. Um exemplo é o São Paulo Futebol Clube em 2019, que foi eliminado pelo Talleres da Argentina na pré-Libertadores. Resultado de uma diretoria fraca, omissa e incompetente. Eu falo isso aqui porque as pessoas não têm coragem de falar isso, porque o Raí faz parte da diretoria. O Raí é ídolo da bola, galera. O pessoal tem que começar a separar isso. Ídolo da bola, ídolo cartola, né? Se o cara é um péssimo dirigente, ele tem que ser criticado pelos péssimos resultados, sim. Se ele é um bom dirigente, ele vai ter que ser aplaudido. Tem muito dirigente que foi péssimo como jogador, tecnicamente falando, e hoje é um excelente dirigente. Entendeu? Então, os vexames também passam, sim, muito pela conta das diretorias. Algumas que muitas pessoas no futebol viviam assim, hoje, graças a Deus, está diminuindo isso, mas a gente tem em alguns clubes isso, pessoas que se acham donas dos clubes, né? Donas daquele espaço, daquela camisa, daquele escudo. E, cara, o único dono de um clube de futebol é o torcedor. Ele é o único dono.
Então, eu acho que os vexames passam muito por isso, mas esse debate de gestão nós vamos aumentar ele na semana que vem. E aí eu falei de pré-libertadores, meu amigo Coelho, você riu da minha cara, você tripudiou sobre o 7-1 que o Tricolor levou do trem-bala na colina. Agora é minha vez de tripudiar sobre você e lembrá-lo que o senhor é bi-eliminado da pré-libertadores. Nossa, eu nem lembrava desse ano, juro. O senhor Eu tinha esquecido. O senhor Eu tinha até esquecido desse ano. Eu juro que eu tinha esquecido. O senhor foi eliminado por Tolima em 2010, 2011, né? 2011. Com Ronaldo e Roberto Carlos em campo. Foi o último jogo da carreira do Ronaldo, né? Depois ele jogou aqui no Pacaembu, né? Card sobre o Pacaembu tá aqui em cima também, ouçam o podcast. Ele jogou o jogo de despedida dele da seleção, mas oficial mesmo foi da Libertadores. Sim, não, e tava acima do peso, você acha? No jogo do Brasil? Ah, quase nada, oxe. Quase nada. Acima do peso sou eu. O juiz entrou em campo e falou, 2 bolas em campo não pode. Mano, eu tenho uma figurinha dele no WhatsApp correndo. Tentando correr, né? Manda pra mim, essa aí eu não tenho. Vou mandar pra você, essa figurinha é boa. O Coelhão, e aí, eliminado nas pré-libertadores por Guarani do Paraguai e Tolima da Colômbia, respectivamente, o Coringão também teve alguns vexames por aí, bicho. Cite os vexames do Coringão mais recentes que você lembra. Vou repetir a pergunta, vou devolver a pergunta a você. Qual foi o vexame que você mais sentiu do Corinthians? Posso ficar até amanhã falando, zoeira. O vexame que eu mais senti, mano. Putz, aí você me pega. Vamos, vai, ó. Não vai dar uma de perdido, não. Mano, ó, teve o rebaixamento, mas eu não era fanático, assim, era de boa. O rebaixamento teve o... eu acho que alguma goleada pro São Paulo, qualquer, sei lá eu. Teve o 5-1 que o Corinthians levou do São Paulo, né, em 2005. Teve, mais recentemente, acho que o senhor vai lembrar de um jogo, 2013. Barcelusa 4, Corinthians 0. Eu lembro sim. Lembra desse jogo? Lembro. Foi um vexame. Esse foi um vexame. Outro vexame que eu cito do Corinthians, além dessa da Libertadores, é o rebaixamento. Você mesmo disse agora que você não sentiu tanto, mas o rebaixamento realmente é uma coisa que pesa. Eu acho que você ser rebaixado é um vexame, sim. Ainda mais se você é um time grande, né? Um time da elite. Sim. Tem times ali que já sobem no Brasileiro brigando para não cair. E isso nunca vai ser uma lei nos 12 clubes maiores do Brasil. Sim. Infelizmente o Corinthians naquele ano ainda começou bem o campeonato, eu lembro que começou bem, ganhou do Cruzeiro em Minas por 3-0. Eu até pensei que ia brigar para ser campeão, mas eu nem esperava que me aguardava em dezembro, né? Exatamente. Você falou no começo do programa que o vexame dos times paulistas eram enormes, eram grandes, e falou de Minas agora. Os mineiros também tiveram alguns vexames. O Cruzeiro rebaixado no último campeonato, né? Mas nós tivemos aí, por exemplo, o Atlético Mineiro, que foi eliminado pelo Jorge Wilstermann, né? Enfim, no Rio de Janeiro nós tivemos aí Botafogo, Flamengo, Galo rebaixado também, né? Em 2005, acho. Ou 2006, não me recordo agora. Acho que foi 2005, voltou 2006. O Fluminense, eu acho que o Fluminense é o rei dos o Fluminense, pelo amor de Deus, do Rio de Janeiro. Querer virar, nem cito, querer virar a mesa contra a Portuguesa, né? Que foi um vexame. Também posso falar que foi um vexame para a Portuguesa, porque teve erros dos dirigentes, mas nada justifica o que o Fluminense fez. Sim, não, e outra, eu coloco aquela final contra o... tem gente que diz que foi o vexame do Fluminense, aquela final contra a LDU. Eu não vejo aquilo como um vexame, eu vejo aquilo como uma superação. O Fluminense chegou a fazer um placar que estava distante no outro jogo e tal. Eu vejo, por exemplo, como vexame situações... Eu vejo a eliminação do Fluminense... A perda do título na final da Copa do Brasil de 2007 contra o Paulista, mais vexame... Sim. Não, minto, 2005. Em 2005, mais vexame do que a própria derrota na Libertadores. Com certeza. Eu ia citar um outro vexame do Fluminense aqui. 2011, Libertad. Ele jogou contra o Libertad
Eu acho que era Sul-Americana, não era nem Libertadores, não, era Libertadores. Cara, eles chegaram a fazer 3-1 no Maracanã e foram jogar lá no Paraguai e tomaram 3-0. Esse tipo de jogo eu acho que é vexame. Quando você abre uma vantagem, sendo um time grande, time de tradição, com um elenco, você não tem desculpa pra ir lá e tomar uma reversão desse aí, um placar reverso desse. Porque, você jogou no mesmo campo que os caras, na mesma condição que os caras, e você jogou com placar favorável. Qual que é a sua justificativa pra ter perdido? Não tem. Eu concordo. Eu acho que vexame pra mim, cara, é uma goleada qualquer, independente contra quem for, uma goleada acima de 4 gols pra mim já é um vexame. E rebaixamento, eliminação precoce, essas coisas eu já considero. Vamos, agora pra fechar, vamos falar um pouco de seleção, Coelhão. Você acha que as recentes eliminações do Brasil, tirando aquele 7-1, óbvio, de 2014, que aquilo é unânime vexame pra todo mundo, 2010 e 2018, você acha que as eliminações do Brasil foram vexaminosas? Você acha que não? Aconteceu? Não. Você não acha que foi vexame? Não, acontece, você tá jogando uma Copa do Mundo, você tá sujeito a ser eliminado. E, ser eliminado pra Holanda e Bélgica, eu não vejo como vexame. Não, tudo bem, mas... tudo bem, eu concordo com você que você tá numa Copa do Mundo, qualquer um te elimine, claramente... Uma coisa se fosse na fase de grupos. Então, mas aí tá, a discussão é a seguinte, eu não vejo a eliminação da Bélgica como um vexame. Não vejo, apesar de ter tido atuações ali na Copa pífias, tipo Gabriel Jesus, camisa 9, que não fez nenhum gol. Mas aí você também não pode falar, porque o Giroud da França não fez nenhum gol e foi campeão do mundo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quero tocar no ponto seguinte, na Bélgica eu acho que não houve vexame. Acho que a Bélgica jogou muito, o Brasil não estava jogando nada, perdeu. Agora, pra Holanda, cara, aquele que aconteceu foi falha do goleiro, aí o outro é expulso, o outro dá uma voadora na perna do outro. Cara, isso é lastimável, velho. Isso é vexame. Cara, isso é vexame. Não, beleza. Eu não sei se eu considero, eu ainda não vou considerar, não vou mudar minha opinião, porque é uma Copa do Mundo, como eu disse, tem muita coisa, muitos nervos à flor da pele, né, no meio de um jogo. E eu acho que a falha aconteceu, mas não foi nada demais, assim, não foi por uma seleção qualquer, e não foi na fase de grupos. Eu acho que é isso. Beleza, Coelhão. Bom, vamos encerrando por aqui nosso podcast. Semana que vem a gente vai voltar aí com umas novidades aí. Opa, sabadão tem... Já deixa a vinhetinha pronta aí do que vai rolar sabadão. Sabadão tem quadro novo. Semana que vem tem quadro novo também, né? A gente vai estrear o Contra 1 na História. Tô ligado que você não tá ligado, que a gente falou semana passada, no podcast passado. E vamos ter live, né, Coelhão? Fala aí da live aí pra galera aí. Vamos ter live aí sobre... A gente vai receber alguns convidados aqui para algumas lives. Vamos debater temas sobre a volta do futebol, gestão. Vai ser um projeto bem legal. É isso aí, a primeira live nós vamos fazer sobre a questão lá do Corinthians, do São Paulo, que foram processados por ex-atletas. Enfim, vai ter bastante coisa legal aí no nosso canal aí de conteúdo a partir desta semana. Coelhão, muito obrigado. O tema de vexames, a gente vai ampliá-lo, né? Vamos ampliar essa discussão no 1 contra 1 na História. E esse podcast foi mais mesmo para a gente trazer algumas curiosidades e fazer a chamada para esse novo quadro. De qualquer maneira, muito obrigado aí, Coelhão. Tamo junto e vamos seguindo aí a nossa programação. Valeu, Du. Forte abraço. Valeu, ouvintes. Até mais. Valeu, tamo junto.